E o empresário do cantor, que estava no banco da frente do carro, conversou comigo pela primeira vez no sábado. Nós gravamos esse momento exato em que ele deu declarações. Mas antes, a reportagem da polêmica sobre a herança milionária do Cristiano Araújo. Ele ganhava mais de R$200 mil por show e faturou dezenas de milhões nos últimos 3 anos. O problema é quem vai ficar com todo esse patrimônio. Veja na reportagem. Cristiano Araújo tinha 20 anos de carreira, mas foi nos últimos 3 que ele alcançou a tão sonhada fama. E se tornou conhecido em todo o Brasil. Durante esse curto espaço de tempo, ele colecionou sucessos e muito dinheiro. Do seu sonho, é só ter essa força de vontade que a gente tem, você realiza o seu sonho. Cristiano fazia, em média, 26 apresentações por mês, quase uma por dia. O cachê girava em torno de R$250 mil por show. Nos últimos 2 anos, Cristiano Araújo teria faturado o equivalente a R$156 milhões só com shows. O sertanejo investiu parte do dinheiro em imóveis. Em Goiânia, Cristiano também era conhecido pelos imóveis de luxo que possuía. Neste condomínio, um dos mais caros da cidade, o sertanejo era dono de uma mansão. Aqui, ele reunia a família e os amigos nos poucos dias de folga que tinha. Um imóvel semelhante no mesmo condomínio custa em torno de R$1 milhão. Além da casa, ele tinha pelo menos outros 2 apartamentos. Pouco antes de morrer, passou um deles para o nome do filho mais velho, João Gabriel. O outro apartamento foi deixado para a mãe, Zenaide. Segundo os advogados, Cristiano não deixou testamento. Por isso, muita gente quer saber quem vai ficar com os bens do cantor. Quem são os herdeiros legítimos dessa fortuna? Quando alguém vem a falecer, primeira coisa, verifica-se quem são os seus herdeiros. Em primeiro lugar, vêm os filhos, que são os herdeiros, os descendentes. Em segundo lugar, a falta de filhos, vem os pais, que são ascendentes. Sempre lembrando que o cônjuge também está nesse setor. Cristiano tem 2 filhos, João Gabriel, de 6 anos, e Bernardo, de 2. Os meninos são frutos de 2 relações diferentes. O cantor reconheceu a paternidade, mas não se casou com nenhuma das mães. Isso significa que elas não têm direito a nada, mas devem administrar os bens. A rigor, como as crianças, os filhos, são menores de idade e as mães que detêm a guarda destas crianças, naturalmente são as mães que vão deter e determinar a administração destes bens. Os filhos também vão herdar os direitos autorais das músicas do pai. Isso é o que prevê a lei, mas a partilha pode não ser tão simples assim. Araújo, Europa. Nesta semana, a tia e madrinha de Cristiano, Divina de Mello, fez um desabafo. Numa entrevista a um site de celebridades, ela revelou que as brigas pela herança do sobrinho já começaram. Ela disse: agora os urubus já estão em cima da carniça. Ela contou que Vitor e o pai do cantor, João Reis, já tiveram um desentendimento após a morte do sertanejo. Disse que o empresário ligou da UTI para proibir a entrada de qualquer pessoa na mansão de Cristiano. Segundo ela, João Reis ficou irritado com a situação e teria enviado o seguinte recado para o empresário: fala que não quero mais que ele coloque os pés aqui, pode mandar alguém buscar as roupas dele. O pai de Cristiano ainda teria recolhido todas as senhas do filho e mandado trancar a casa para que ninguém tivesse acesso ao local. Segundo a tia de Cristiano, Vitor se aproveitou demais do sobrinho, ganhou muito dinheiro, tinha um salário de R$40 mil por mês. Dias depois da entrevista, Divina voltou atrás. Disse que ficou confusa e acabou falando demais, que não podia julgar e que ninguém tem culpa de nada nessa tragédia. Ela também pediu desculpas ao pai
e a um empresário de Cristiano. Cristiano e Vitor trabalhavam juntos há 1 ano e meio. Segundo a advogada, Vitor não tem nenhum direito sobre a herança. A única possibilidade dele ganhar alguma quantia é se existir uma cláusula no contrato de trabalho que o beneficia em caso de morte do artista. As cifras astronômicas faziam parte da vida de Cristiano, inclusive quando envolviam processos judiciais. Quando o cantor desfez a dupla com Gabriel, em 2010, os antigos empresários cobraram na justiça uma multa de 7 milhões de reais. Gabriel também pediu indenização por danos morais e materiais. A justiça deu razão parcial apenas aos empresários, mas reduziu o valor para 600 mil reais. 2 anos depois, o cantor teve outro problema parecido, dessa vez envolvendo o hit que o consagrou no Brasil inteiro, o Bará Berê. Os integrantes da dupla Bruno Camacho e Cuiabano alegavam ser os verdadeiros autores da música. Teriam mostrado a canção para Cristiano, em busca de uma parceria. A dupla pedia uma indenização no valor de 2 milhões de reais, mas Cristiano foi absolvido. O cantor fazia doações milionárias. Só para este hospital, especializado no tratamento de câncer no interior de São Paulo, foram mais de 2 milhões de reais. Nessa semana, chegou a ser divulgada a notícia de que Cristiano teria deixado um seguro de vida a familiares no valor de 20 milhões de reais. Mas a notícia foi desmentida pelos advogados do cantor. O valor correto do seguro é em torno de 1 milhão de reais. Os beneficiários são os 2 filhos e o pai, João Reis. A mãe ficou de fora do seguro e, segundo a lei, ela não tem direito à herança, assim como o pai. Se o Cristiano Araújo fizesse ou tivesse feito um testamento, ele sim poderia ter deixado uma parte, pelo menos 50%, era o que ele teria a possibilidade de deixar para quem ele quisesse, por exemplo, para os pais. O inventário dos bens de Cristiano já começou a ser feito. O escritório de advocacia que cuida desse processo preferiu não dar entrevista e nem revelar valores, mas informou que está analisando, junto com o pai de Cristiano, todos os contratos relacionados à música e à imagem do cantor. Além da fortuna, Cristiano deixou vários sucessos, uma herança musical que pode ser dividida entre todos os fãs. Olha, mas eu chamo a atenção de São Paulo. Eu conversei no sábado ainda pela primeira vez com o empresário que estava no carro do cantor e esclarece nesse momento para todo o Brasil o que realmente acontece por trás dessa suposta briga. Veja com exclusividade o que ele me disse. Põe no ar. Infelizmente, não deveria estar falando, mas tem que falar. Tudo mentira. Não tem nada disso. Tanto que eu estava lá na casa essa semana, passei 3 dias com o seu João. Estou dando maior apoio para ele, para toda a família. Eu era sócio do Cristiano, eu era empresário do escritório, não era dono do escritório, eu era sócio do Cristiano. Eu fui presenteado por uma porcentagem que ele me deu de presente, por todo o esforço que eu já fiz pela carreira dele. Chegou um momento que ele me deu uma porcentagem, que era uma porcentagem simbólica, mas ele me deu. Eu era sócio dele, não era empresário, tinha mais 4. Tinha mais 4 empresários, não era só eu, entendeu? E não tem bens nenhum. A casa que a gente morava, ninguém está sabendo até hoje, a casa é alugada, não tem bens nenhum, não é mansão nenhuma, era uma casa alugada onde morava só eu e ele. Não tem bens materiais, não tem nada para dividir, eu não tenho direito a nada, porque eu não sou parente do Cristiano, eu era apenas sócio dele, eu trabalhava com ele há 8 anos. E, infelizmente, a mídia, hoje é muito fácil as pessoas entrarem na mídia e falar o que quer. Mas as pessoas não investigam as notícias, não vão a fundo, sabe? É muito triste eu ouvir isso, ainda mais eu que fiz tudo pelo Cristiano, sabe?